Pai e mãe sabe, educar os filhos não é uma tarefa fácil. Cada um age de um jeito, por isso é preciso paciência e amor para colocar os tão famosos limites. Conversamos com o Dr. Carol, psicólogo do Apvida, e falamos sobre o tema. Dr. Carol, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer. Primeiramente, fala pra gente o que são os limites. Pois vamos entender como um conjunto de leis e regras, primeiramente estabelecido pela essa primeira sociedade que é a família, e na sequência, devido a essa construção que ele tem na família, ele vai ter a sociedade como um todo, o meio externo como um todo. A partir de qual idade os pais precisam começar a colocar esses limites? Pois é, interessante. É importante respeitar o desenvolvimento natural da criança. Dependendo do estágio que ele esteja, aí a gente já começa a colocar determinados limites. Por exemplo, eu não posso, numa criança que ainda não atingiu a fase oral, a fase da linguística, determinar para ela o que ela pode ou não pode falar. Sim. Quando ela pode ou não pode se dirigir a alguém ou mencionar algo. Então, temos que respeitar as fases. A partir do momento que ela vem ao mundo, ela já está num processo de educação. Doutor Carol, quais as estratégias que você recomenda? Pois é, temos várias. Porque a gente tem que entender que esse é um processo natural da criança. É a forma que ela tem de ter, no momento que ela quer, aquilo que ela deseja. Então, vamos entender como um processo natural da criança. Ela não tem maturação neural ainda suficiente para ter um discurso extremamente complexo, ela saber pedir as coisas. Então, ela age no instinto, instintivamente. Essa birra só vai durar, essa cena que ela faz, que até em alguns momentos deixa até a gente meio envergonhado, só vai durar se a gente alimentar isso. Ela começa a entender que se ela chora, ela faz a birra e ela recebe, ela vai achar que é dessa forma que ela consegue as coisas. Então, você não pode entrar no jogo da criança. Você tem que, naquele momento, manter a calma, falar de uma forma muito dócil, uma forma com respeito à criança, de uma forma também firme, dizer a ela que você não está entendendo o que ela está querendo. Que ela seja mais clara, que dessa forma não tem como atender o desejo dela naquele momento. Ela vai começar a entender que a birra ela não é aceitável naquela hora e que não é dessa forma que ela vai conseguir as coisas. Uma coisa interessante também é você estabelecer um acordo com a criança. Olha, nós vamos para o shopping, vamos fazer isso, isso, isso. Então, assim, não adianta no meio do processo, eu quero determinado brinquedo, porque ela vai começar a entender que não é com a birra que ela vai conseguir. Isso faz parte da inteligência emocional da criança. Quando a criança começa a desenvolver a empatia. É interessante lembrar que a emoção da criança, a gente não pode frustrar a emoção da criança, mas o sentido daquela emoção. Ela começa a entender que você não está feliz com o movimento dela, você está triste com aquela birra, com aquele comportamento dela, então você começa a estabelecer acordos. Temos um contrato aqui e mostrar para ela que ela não consegue no choro, na birra, no grito. Aquilo que ela deseja. Exatamente, já começa a cortar de início. E para finalizar, fala pra gente os benefícios dos limites para os filhos e para as famílias. Pois é, isso é muito importante. Hoje em dia há uma explosão de pais permissivos, crianças com baixo limiar de frustração, pais ausentes. E por isso que esses limites, leis e regras, eles se fazem valer agora nesse momento. Então é importante para a construção do sujeito moral, para que ele possa estar inserido na sociedade como um todo, para que ele construa a sua inteligência emocional, a sua psique e o seu caráter. Às vezes os pais ficam com medo, né, de pôr esses limites nos filhos, é verdade. Mas é preciso, né? Sem dúvida, até porque essa é a tarefa dos pais. É a divina tarefa de você orientar seu filho, de você educá-lo, de você estabelecer esses padrões que a criança precisa estar inserida na sociedade. É isso que vai fazê-lo um sujeito de personalidade, de caráter, que é o mais importante. No futuro, não é isso? Exato. Doutor Carol, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Para mim isso é sempre um prazer.